Em nossa conferência, vamos a tratar de um tema tão importante que inspira e sana. Somos livres de toda opressão com o amor divino. E estar conscientes desse hecho nos leva ao discernimento da realidade. E com a autoridade da realidade, ou seja, com a autoridade da verdade, nos sucumbimos a los errores que se apresentam como opressão em nosso caminhar. Quando não somos conscientes da realidade, estas concepções errôneas de opressão são aceptadas como inevitáveis e retenidas em nosso pensamento e podem sugerir que não somos capazes ou não temos forças para livrar-se de certas circunstâncias. Pero não tem que ser assim. A lista é larga de conceptos de opressão, pero lo que é realmente importante é que essa lista não tem nenhum elemento com poder para resistir ao amor divino. E esta conferência se basará como a ciência cristiana, que foi descoberta por Mary Baker Eddy, é sumamente valiosa, de hecho, essencial para compreender e ser consciente da realidade que é harmoniosa e revela nosso direito divino a viver livres de toda opressão. E para aqueles que estão escutando por primeira vez sobre a ciência cristiana, é importante dizer que a ciência cristiana está basada em la Bíblia, principalmente em las obras de Jesus, onde Mary Baker Eddy compreendeu que havia uma ciência em la maneira que Jesus sanava e demonstrava a verdade, demonstrava a realidade espiritual, que revela nossa liberdade, da opressão, do pecado, da enfermidade e da morte. E a declaração de nosso Maestro Jesus sigue sendo válida hoje. E eu vou ler de Juan, a declaração de nosso Maestro. E conocereis a verdade, e a verdade os hará livre. Conocer a verdade, e a verdade os hará livre. A verdade revela a realidade. A verdade revela que somos livres de la opressão. E Mary Baker Eddy, por meio de conclusões absolutas, graças à revelação divina, ao raciocínio e à demonstração, ela descobriu a ciência desta maneira de sanar e viver a liberdade com a consciência da verdade. A ciência cristiana não foi inventada, foi descoberta, trajo à luz a lei do bem. E traz à luz de uma forma precisa e sistematizada para ser entendida e praticada. Não é mistério, não é. A ciência rescata o cristianismo de los primeiros tempos e com elemento de curação que se havia perdido. Mary Baker Eddy, é importante dizer que com uma expressão de amor por la humanidade, dedicou sua vida a estudar e a compreender o princípio que garantizava as curações, não somente em los tempos bíblicos, pero também como havia sucedido com ela, depois de haver sido desilusionada por los médicos. E apesar dessa situação, ao ler sobre a curação realizada por Jesus a um paralítico, ela entendeu que a realidade da vida não estava em conceito da matéria, e sim em Deus. Ela estava curada por esta percepção da realidade. Pero
nuevamente, não era um mistério. Se dio cuenta que havia um princípio divino que basava as curações. Por esta razão, se sentiu impelida por el amor a compreender o princípio divino. E esta compreensão la foi conduzindo a revelar a conexão de la palavra inspirada de la Bíblia com a prática sanadora, tanto do pecado como de la enfermidade. E depois de 9 anos, em 1875, publicou sua principal obra, Ciência e Saúde com a llave de las Escrituras. Ciência e Saúde habla ao coração e à la razão. E como ciência não pode deixar de ter aplicação e demonstração. Por isso encontramos em Ciência e Saúde o capítulo Los Frutos, que contém diversos relatos de curação devidamente comprovados e documentados, curação por la aplicação das ensinanças da ciência cristiana. Também Mary Baker Eddy fundou periódicos e, em especial, cito El Heraldo de la Ciencia Cristiana, que contém artículos metafísicos cristianos e também diversos relatos de curação. Pero, que podemos saber agora sobre as ensinanças da ciência cristiana que nos ajudem a compreender e desfrutar esta realidade de que somos livres de toda opressão com o amor divino? É importante compreender e desfrutar. Se não é algo solamente para ler ou para pensar que lindo, que é uma ideia maravilhosa, pero é para desfrutar. Este é o aspecto prático da ciência cristiana. Porque as ensinanças desta ciência nos mostram que o ponto de partida para nosso pensar é Deus. E isso é importante porque sempre temos que ter este ponto de partida, Deus. E naturalmente também sua criação, né? O universo que inclui ao homem. E assim encontramos em Ciência e Saúde uma dimensão mais ampla e completa de Deus, porque este é o ponto de partida, é a base de nosso pensar. Eu vou ler uma cita de Ciência e Saúde, do capítulo Recapitulação. Pergunta: ¿qué es Dios? Dios es la mente, el espíritu, el alma, el principio, la vida, la verdad, el amor, incorpóreos, divinos, supremos, infinitos. ¿Son sinónimos estos términos? Lo son. Se refieren a un Dios único y absoluto. Também tem a intenção de expressar a natureza, essência e plenitude de la deidade. Os atributos de Deus são a justiça, a misericórdia, a sabedoria, a bondade e demais. ¿Há mais de um Deus, o princípio? No lo hay. El princípio e sua ideia é uno. E este uno é Deus, el ser onipotente, onisciente e onipresente. Então, com estas definições, com estas ideias, podemos trazer uma luz ao pensar. Por exemplo, Deus é o Espírito. Todo lo que emana do Espírito é espiritual. Dios es la vida. Por lo tanto, la vida es espiritual. Es constituida de sustancia espiritual. Dios es infinito. Luego,
el espíritu es infinito, la vida es espiritual e infinita. Podemos também pensar em outro sinônimo, Deus é o princípio divino, el amor. Por lo tanto, todo es emanación del principio perfecto divino. Todo es gobernado, mantenido por el principio. Luego, la vida es gobernada, mantenida por el principio. La ciência cristiana nos ensina a razonar de maneira mais ampla quando discernimos Deus, o que Deus é. Também temos que pensar em como está acá, em Deus, o ser onipotente, onipresente. Então, Deus, el bien, é onipresente. La única presencia, toda presencia, es todo en todo. Todo lo constituye y todo, es muy interesante eso, y todo se constituye en él, en esa presencia. Por lo tanto, podemos compreender perfectamente que vivimos, nos movemos e existimos en él, porque todo se constitui en él, en esa presencia. E nesta presença del amor divino não há elementos opressores como o ódio, como a vengança, a escassez, a desarmonia, o medo, porque onde está o Espírito del Senhor, ali há libertad. O Espírito está em todo lugar. Luego, em todo lugar há libertad. Por isso podemos afirmar que a liberdade não é lugar geográfico, sino estado de compreensão da realidade que é espiritual e perene, imutável, indestrutível. Que lindo saber que a liberdade não está em lugar geográfico, mas exatamente agora, porque é de hecho estado de compreensão da realidade. E nesta presença do Espírito e do amor, não há elementos, é muito importante isso, não há elementos contrários, opostos a los criados. Não há elemento opuesto ao amor. Não há. Então, em Ciência e Saúde, leemos uma cita que é muito importante para entender isso de uma forma clarificada. E acá temos também uma cita, uma referência de uma cita de Santiago de la Bíblia. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, no hay de la misma fuente opuestos. Al estar Dios en todas partes e incluirlo todo, ¿cómo puede estar ausente o sugerir la ausencia de la omnipresencia y la onipotência? Como pode haver algo mais que todo? É importante pensar sobre este aspecto. E conscientes de esto, compreendemos a nulidade do medo, a nulidade do ódio e seus falsos efeitos. Por isso também podemos entender o que está escrito em la Bíblia, em 1 Juan. Quando leemos, en el amor no hay temor. Claro, no hay opuesto. No hay. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Então, também um ponto importante para pensar mais allá do significado desta cita, porque echa fuera el temor, pero echa fuera para dónde? Se tudo é amor, se todo é todo em todo. Então, de hecho, podemos compreender que não há temor, porque não há, en el amor não há temor, porque não há opuesto, e também porque echa fuera revela a nulidade del miedo. O amor divino desenmascara um falso sentido de la realidade de um elemento opuesto, porque não há opuesto a Deus. En esta presença del amor, el miedo no gobierna e não opera. É muito poderoso reconhecer isso. O medo não governa e não opera. Bueno, outro aspecto fundamental, Deus é onipotente. Es decir, Deus inclui todo poder ou potência. Por isso usamos a autoridade para reconhecer que não há outro poder además de Deus, el bien. Deus é amor, o único poder. Por lo tanto, não há poder para oprimir o amor. E o homem, como a ideia do amor, como a imagem do amor, o reflejo do amor, também não pode sentir nenhum poder para oprimir sua identidade, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Como é importante reconhecer que Deus não é, não puedo ser, não me constitui. Deus não criou, não puedo contemplar, incluir ou vivir. Todo que pertence a Deus, suas qualidades, essência e natureza, pertencem ao homem por reflejo. Esta é uma premissa importante para nosso racionamento em todas as circunstâncias, que dirige a razão e purifica o pensamento. Então, podemos dizer que em Deus não há elementos equivocados que puedan oprimir. Luego, como imagem, manifestação e reflejo de Deus, também não há em nós, em nosso existir, os elementos equivocados. Ou seja, conceptos opressores. Então, por esta razão, somos livres por la própria concepção espiritual, por nossa estrutura del existir. O grande arquiteto e edificador assim nos concibiu. Que lindo! Não é uma frase linda, pero há uma estrutura del existir, há uma concepção espiritual. Nossa liberdade é espiritual, é o resultado de nosso existir e não pode ser condicionada por los parâmetros, limitações dos sentidos mortais. Por isso que as condições políticas, econômicas ou sociais, elas não podem determinar nossa liberdade. Somos livres para experimentar tudo que é bello, lo harmonioso, aqui, ora. Alguma vez has reconhecido ou pensado em tua identidade com esta percepção espiritual? Lo que pasa é que aceptamos tantas coisas malas de nós mesmos e de los demás que somos imperfeitos, que não somos capazes, temos que aceitar a escassez, a tristeza e etc. Pero o aceitar também que a culpa del outro, né?
que a culpa é de outra pessoa, de la educação, do país, de los padres, del marido. Mientras que nuestra identificação correcta é que somos, em verdade, a ideia, a imagem do amor supremo. Isso inclui a abundância, inclui a habilidade, a inteligência, a paciência, sim, a saúde, a bondade, a estabilidade, a atividade, o direito ao bem. Somos imagem de Deus, as maravilhas de Deus. Não acepte inversões nem distorções, é importante. A vezes pode parecer tão surrealista, estranho, né, absurdo, negar, rechazar, nem consentir as distorções de los sentidos materiais. Pero temos a autoridade da realidade espiritual, da verdade espiritual para hacer esto. Jesus, o Cristo, nos mostrou que aqui incluso podemos valer-nos do hecho espiritual, rechazar distorções, conceitos errôneos e ser conscientes do hecho espiritual de nossa identidade, sem nenhuma variação de lo que é harmonioso e completo. Em Ciência e Saúde também encontramos uma cita que habla sobre isso. La verdade não debiera parecer tão surpreendente e innatural como o error. E o error não debiera parecer tão real como a verdade. A enfermidade não debiera parecer tão real como a saúde. Então, parecer real, pero não é. É muito importante não aceitar as inversões de los conceitos errôneos. Agora, o que são esses conceitos errôneos que estamos falando? São representações de parâmetros mentais assumidos. São concepções equivocadas. Então, opressão é um conceito errôneo. Parâmetros mentais distorcionados de la realidade que não estão em conformidade com a criação de Deus, com lo que Deus é. Por isso não tem realidade. De hecho, não tem poder, nem tem inteligência ou substância em si para cambiar lo que é verdade acerca de nossa existência. A imagem real. Quando conscientes de la realidade, nós nos damos conta que somos livres de estes conceitos. Conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Revelará a nulidade de estes conceitos, e revelando nossa liberdade, que é espiritual. Bueno, vou fazer uma analogia que nos vai ajudar a manter a claridade de que as distorções de la realidade não têm poder ou ação sobre nós. Ustedes sabem o que é um proyector? Proyecta a imagem que é em uma pantalla. Vamos mirar agora esta imagem. Quando o proyector não está ajustado, não conseguimos ver claramente a imagem, ou pode ser que não consigamos identificá-la. E esta ilustração nos vai mostrar isso. A imagem projetada está nítida. Sim. Agora, vamos a ver a imagem um pouco distorcionada, pero aún se la puedo identificar, pois quando estamos conscientes da imagem original, apesar da distorção, poderíamos reconhecer a imagem como ela é. E agora,
No tendría la mínima idea de lo que sería si no conociera previamente la imagen original. Nuevamente, quando estamos conscientes da imagem original, apesar da distorção, poderíamos reconhecer o que está representado na imagem. Que interessante. A imagem original que está em la computadora não ha cambiado, não se ha alterado, nem se ha distorsionado, certo? Então, concluímos que as distorções não cambiam a imagem verdadeira original. Quando sé a realidade, não me confundo. Não. Então, uma posição mental. Decídete a discordar de las distorções. Aférrate a la realidade al respecto de Deus, del amor divino e del hombre, que sempre estão em conformidade com o amor. É muito importante esta consciência de la realidade. E um ponto importante também na ciência cristiana é que reconhecemos que nossas experiências, elas são uma projeção, uma impressão, ou seja, uma tradução do estado mental. Por isso, traigo o que nosso maestro Jesus dijo: velad. Pois estes conceitos errôneos são generalmente aceitados sem questioná-los ou rechazá-los. É uma oportunidade de reflexionar. Estou aceitando o que realmente tenho que echar fuera e lo hecho por la autoridade divina, por autoridade e poder del amor divino. Sin damos cuenta, a vezes sufrimos por manter os conceitos equivocados. Ser humilde e diligente em seguir alinhado com a verdade. Velad. Quão importante é isso. E para exemplificar tudo que lo foi abordado, vou contar-lhes que nos sucedeu a mim e a minha hija quando aceitamos concepções distorcionadas sobre o amor divino, que se manifestou em nossa experiência humana como angústia, medo, incluso um estado de enfermidade. Fui a fazer um curso de inglês de 4 semanas fora de Brasil e minha hija, porque eu sou de Brasil, Rio de Janeiro, e minha hija neste momento tinha 13 anos. Toda a logística bem planificada com meu esposo, meus padres, meus hermanos, a empleada, incluso em la escola, havia sido comunicada para apoiar a minha hija em suas atividades. Bueno, todos os dias me comunicava por Skype com ela e la veia sempre triste. Cada dia minha hija se desanimava e enfraquecia. Também comecei a sentir-me triste e incluso me culpava de estar lejos. E assim foi que, na semana seguinte, meu esposo me chamou e me disse que ela não podia ir à escola devido à febre alta e dolor de cabeça e mal-estar em general. E havia perdido um exame e, por lo tanto, tuvo que apresentar uma declaração médica para justificar sua ausência no exame. E algo importante a dizer-lhes: os científicos cristianos obedecem as leis, as regras, apoiando o ordem social. Sentimos gratidão por todos os que trabalham para o bem da humanidade, apesar de que seja de uma forma distinta de lo que practicamos. Pero amar
es el verdadero e único sentido del camino a la curación cristiana. Não segregar, não aceitar divisões, segregações, não. Simplesmente amar e amar. Bueno, mi marido, obedeciendo las reglas del colegio, la llevó a la consulta médica. Não só recebieron a declaração médica, como o diagnóstico, sinusitis e pneumonia. Miren, como o sentido de separação, de medo, apego personal, conceitos errôneos, opressores, foram aspectos mentais, que se traduziram na experiência humana de minha hija e também de minha experiência. A ponto de mirar desarmonia em suas funções, nublando a percepção da realidade harmoniosa. Todo é mental. Então, tratei de silenciar os pensamentos que me afligiam e a angústia de estar lejos e não poder fazer nada, porque isto é uma equivocação. Poderia ser o que é mais eficiente e efetivo: orar. Mesmo aunque não pareça efetivo ao pensamento comum, nem a los sentidos materiais. Pero quedou muito claro para mim que o amor infinito, em sua onipresença, sempre estuvo comigo em Estados Unidos ou em Brasil, com minha hija. Porque, de hecho, somos nosotros quienes estamos em sua presença. E nada, nem nadie pode separar-nos de Deus, do amor. Minha hija não podia sentir falta de lo que nunca deixou de ter. É seguro que o amor divino não dependia de minha presença para que Emily pudesse sentir esse amor. Que presunção de minha parte! O amor é incorpóreo, é supremo, é infinito. Então, não dependia de minha presença. Pensei também em uma parte da interpretação espiritual que Mary Baker Eddy nos dá do Padre Nuestro, em Ciência e Saúde, no capítulo Oração. El amor se refleja en el amor. De nenhuma outra maneira, esta afirmação me inspirou muito. El amor não se refleja en el sufrimiento, em tristeza. Se há sufrimiento, tristeza, não é perfeito amor, que echa fuera el temor. Não era el amor divino lo que estava reflejando. Então, que era? Uma concepção distorcionada do amor. E foi uma sacudida em meu pensamento. E como consequência natural, rechacei em meu pensamento as sugestões de um amor sofredor que causa angústia, incertidumbre e medo. Este reconhecimento anulou de imediato o sentido errôneo de falsa responsabilidade e anulou o ego humano de limitar o amor divino solo ao local onde estivesse presente. E com esta calma comecei a orar no reconhecimento de Deus Supremo, infinito, que todo está em sua presença. E, por lo tanto, Emily, como a imagem e semelhança, o reflejo de Deus, só podia expressar lo que é naturalmente harmonioso, perfeito. Por isso, com claridade e autoridade da verdade em meu pensamento, senti a paz que nos pertenece por direito. Esta
claridad mental que abarcaba a Emily le permitió sentir esa luz de los conceptos alineados con la verdad. También despertei de la sugestión de que ela era una víctima y de que yo era culpable. Nem pensar em aceitar esta condição que não é saludável para uma atmosfera sanadora. Foi um cambio significativo em meu pensamento e trajo luz ao quadro mental inquestionável da realidade, da saúde, da harmonia de Emily. E os efeitos de uma consciência clarificada por la luz de la verdade se sintieron, ou seja, la saúde e la harmonia percebida em la experiência humana de Emily. Ao dia seguinte, já não tinha mais fiebre, obstrução ou malestar. E não tuvo que seguir os estándares estabelecidos por el tratamento médico. Estava completamente curada e regressou a suas atividades normalmente. E todo isso porque aprendemos a dar os passos que estamos listos, com responsabilidade e amor, para cuidar não só de nós, de si mesmo, pero também de las pessoas que necessitam de ajuda. É importante isso. Nos apoiamos exclusivamente em Deus. Como não sentir gratitude por la aplicação das ensinanças da ciência cristiana? Neste caso, aprendimos grandes lições que hasta os dias de hoje estamos disfrutando. A importância de reconhecer como o amor governa e conduz todas as coisas em nossa vida. A curação bendice todo o caminho. Hoje é ele que estuda em Estados Unidos, cerca de São Bernardino, em Sacramento, por mais de 4 semanas. Então, aún hoje, quando nos despedimos, há lágrimas, pero não há sofrimento, pois em la curação não há retrocesso. Em la situação com minha hija que ha cambiado, continuei geograficamente muito lejos de minha hija, pero hubo um cambio em los conceptos, em los parâmetros mentais distorsionados. Então, cambiam nossas experiências. É importante isso, o cambio em los conceptos. Então, comecei a prestar mais atenção a los conceptos que temos sobre o amor divino e percebi como há ideias equivocadas sobre o amor. Por quantas pessoas se sometem a circunstâncias sem respeito, dignidade, sem harmonia, por el miedo de perder ou de quedar-se sem amor. Pero el amor não acaba, el amor está sempre presente. É impossível estar sem amor. El amor é onipresente. Se te sientes sem amor, ama mais. Expresa mais amor por la vida, por el bien, por lo que é justo e puro. É importante isso. Quantas pessoas também condicionam sentir o amor solo se tiene hijos, trabalho, casas, bienes ou lugares específicos, para solo assim sentir-se completo, bendecido por el amor? Pero el amor é supremo, não necessita de circunstâncias humanas para estar presente em ação
e para ser sentido. E também vemos cenas tristes com pessoas que dizem perder a cabeça por amor, que o amor ciega. Lo que ciega são as crenças, os conceitos distorsionados do amor. O amor é onisciente, ou seja, todo conhecimento, todo sabe, todo vê. Esta forma correta de ver as circunstâncias nos hace viver com mais estabilidade, um sentido de plenitude, de paz e satisfação, e podemos incluir a toda a humanidade, reconhecendo que toda persona tiene derecho a conhecer e viver esta liberdade de los conceitos de opressão. É uma forma de amar ao prójimo. Nuestro maestro nos ensinou a amar ao prójimo, que para mim significa amar ao prójimo é como sentir o amor em si mesmo. Sentir o amor, amar ao prójimo, ao amar ao prójimo. E esse amor que sentimos é toda a proteção, a liberdade que podemos ter. Então, e a fidelidade às ensinanças de Jesus revelam a liberdade da opressão, inevitavelmente. Mary Baker foi fiel aos ensinamentos de Jesus, né? Que ela, compreendendo e sendo fiel às ensinanças de Jesus, discerniu o amor divino e não sucumbiu à opressão social, cultural, teológica de las circunstâncias. O amor la habilitou a revolucionar o sistema de pensamento em geral, o de la religião e de la medicina, restaurando a curação cristiana em nosso tempo. Todo está revelado, solo temos que praticar. Todo foi possível através do discernimento espiritual que nos permite ir mais allá de los conceitos limitantes e desfrutar de las alturas de los patrones mentales e a liberdade de infinitas possibilidades. Todas as coisas são possíveis para Deus, para o cumprimento do propósito divino. Não para o cumprimento de uma vontade própria, pero do propósito divino. Então, me gostaria de trazer a ideia da importância, de nossa importância no mundo. O mundo sente o efeito de nossa consciência clarificada de alguma forma, de alguma maneira. O efeito do cumprimento do propósito divino. A prática da ciência cristiana inevitavelmente bendice a humanidade, porque há mais consciência do amor, isso mais luz, sem medo nem temor. Em la ciência cristiana, utilizamos a oração científica como um recurso precioso para despertar de nossa real identidade, de conformidade com Deus. Orar é luz no pensamento e bendice a todos. É muito importante. A oração não é uma forma de lamentar ou derramar nossas queixas e pedir-lhe a Deus que seja Deus. Orar humildemente significa recorrer a Deus em el reconhecimento consciente de nossa conformidade, de nossa identidade espiritual harmoniosa e perfeita. É uma ação mental, não é passiva, é ativa e efetiva. Orar não é negligência, é o cuidado amoroso com nosso estado mental
que podemos ter em todas as circunstâncias. A oração não é efetiva por las palavras ou por las repetições sobre a verdade ou del hecho espiritual, pero por la verdade que se percibe. Captar esta verdade é echar fuera lo que parezca discordante de Deus. E todos podem valer-se de la oração para viver la libertad de los hijos de Deus. E eu vou a compartilhar de uma forma prática, né, sobre a oração, a história de uma querida amiga, frente a uma circunstância que passou de niña, né, uma situação de sua família a situação de sua família era muito difícil, pero os problemas mais sérios foram as agressões sexuais. A família aguentava a indignação e a inconformidade do padre por circunstâncias políticas, financeiras e sociais. La ira, el ódio, la violência en el escenário mental, assim, era algo que necessitava realmente ser sanado. Miren como a indignação, a ira, o ódio traem um cenário tenebroso, um cenário mental tenebroso para quem abriga estas ideias. Bueno, esto continuou hasta que um dia, quando seu papá passou por uma igreja de la ciencia cristiana e o mensaje en la vitrine de la sala de lectura lo conmovió mucho y él habló con un asistente de la bibliotecaria y en el próximo domingo decidió llevarlos a sus hijos a la escuela dominical de esta iglesia y fueron recibidos con mucho amor. Yo también estudié en la escuela dominical y también puedo compartir la importância da escola dominical em minha vida. É uma concepção maravilhosa para os niños e os jovens. Bueno, su padre não foi mais a la igreja, pero permitió que os miembros de la igreja continuaram recorrendo a los niños e levándolos a la escola dominical. Foi um dia especial para minha amiga, onde a perspectiva do amor brilhou em seu coração. Seguiu aprendendo o valor prático da Bíblia em sua vida, porque é isso que a escola dominical permite a los niños e jóvenes, o valor prático da Bíblia. E foi diversas vezes sanada por uma oração genuína e humilde, em reconhecimento da verdade. E com a simplicidade de um coração puro, se fortificava em la certeza que Deus não abandona seus hijos. E ressalto aqui, não limitem la bendição por los critérios humanos de idade, cultura, porque todos agora podem valer-se del bem. É muito importante. É uma niña, pero agora todos podem valer-se del bem. É uma pessoa que hizo muitas coisas malas. Agora todos podem valer-se del bem. Um ponto clave que aprendió de las ensinanças de la ciencia cristiana foi a certeza, né, de como a imagem e semelhança de Deus, em realidade, nunca seria afetada. Ela nunca seria tocada por el ódio humano, que não tem legitimidade e poder. Assim, ela não se havia entregado ao desânimo, como é importante isso. Não havia se entregado ao desânimo, ao rancor ou medo. Isso é um ponto importante para a nossa experiência.
cantava himnos em momentos difíceis e sentia a proteção do amor, mesmo frente a circunstâncias difíceis. Podia ver a condução do amor elevando seu sentido da vida, da proteção, né? Sem distorções, livres do sentimento opressivo, de estar sempre destinada ao sofrimento. Não é a verdade, não é a lei de Deus. Sentia o efeito em seu pensamento, em ter a expectativa do bem. Como é importante manter a expectativa do bem. E todos os dias começou a experimentar menos violência. Diferenças significativas em sua vida. Mais confiança, mais a certeza do bem presente motivava cada dia, minha amiga. Hasta que o final definitivo de las violências. O poder generador do amor e o arrependimento prático foram testigos em seu lar, em sua casa, em sua família. Su padre decidiu ir-se de la casa e antes de ir-se le dijo lo mucho que lo sentia, que estava avergonzado, arrependido. Uma redenção em seu coração. Um coração redimido é um destello de luz para o mundo. Então, não podemos estar arrependido quando és honesto, sincero. Sempre há uma redenção e um coração redimido. É um destello de luz para o mundo. É importante. Cada coração redimido é importante. Bueno, ela lhe entregou uma cópia de Ciência e Saúde com a llave de las Escrituras com uma hermosa dedicação. E me dijo, Evelyn, escrevi com todo meu coração, sabendo que as ideias em Ciência e Saúde cambiaram minha vida e, por certo, cambiariam la de ele também. Cambiaram minha vida também. Ele estudou hasta sua muerte anos depois. E seus irmãos, interessante, que tiveram mais contato com ele durante este tempo de alejamento, lhe disseram quanto ele havia cambiado. E ela me disse, o único recuerdo que tenho de meu papá não são as marcas de violência, pero é o livro com seus apuntes. A violência parou, pero outro grande e importante conseguimento foi que ela estava livre de los conceitos errôneos sobre si mesma como vítima e de que deveria aceitar ser marcada ou guardar um mar de rancor em seu coração, um mar de amargura em seu coração. Não. En el amor não há opuesto. En el amor não guarda rancor. Esta não é a lei del amor. Não é a lei de Deus que tem que guardar o rancor em seu coração. Não é a lei del amor. Por lo que não tiene nenhum poder para estabelecer-se como inevitável. É impossível não manter o rancor. Não. É possível porque no amor echa fuera tudo que nos se apresenta a nós como su opuesto. É importante este reconhecimento. Não é a lei que temos que sentir que existe algo que traumatize. Não há elemento no amor que traumatize, por isso que o homem, como sua imagem e semelhança, seu reflejo, não pode ser traumados. Os homens não estão traumados, condenados ao sofrimento, à la tormenta eterna. Não, somos livres de los traumas, de las tormentas, libres. Bueno,
ela percebeu a nulidade das etiquetas que uma lógica humana não inspirada, no basada em hechos espirituais, em la realidade, né, que se estabelecem os conceitos e preceptos limitantes e finitos. Né? Não é necessário sofrer, aceitar o trauma. Mesmo que toda a concepção mostre que as pessoas que passaram por esta experiência estarão traumatizadas. Não é verdade, não é lei. E na ciência cristiana, minha amiga, com sua busca honesta, persistente, constante, e seu puro desejo de compreender a Deus, foi uma fidelidade. Me gusta pensar, foi uma búsqueda constante, persistente, né? Levaram, né, minha amiga em la ciência cristiana a desfrutar, né, de seu direito à dignidade humana, sem dolor nem ressentimento. Ela é livre e também estava com um coração redimido. E ela me autorizou a compartilhar esta história para que em todos os rincones do mundo todos sepam que somos livres, que não temos que carregar pesas nem dolores e que o amor nunca falha. Por isso que eu estou hoje compartilhando esta história para que cada um de nós outros saiba, cada um de nós outros pueda reconhecer que o amor nunca falha. Então, temos que saber, temos que reconhecer que solo o que é divino é parte de nossa história. E o que não é divino não pode marcar nem gravar nada na história eterna de nossa experiência, porque não há tinta em la distorção de la realidade, para escrever ou marcar as ideias do amor divino. Não há elemento no amor que traumatiza, por isso o homem e sua imagem, o homem como a imagem e semelhança, não pode ser traumatizado, condenado ao sofrimento ou à tormenta eterna. Somos livres. Nada pode resistir ao amor continuamente manifestado. Nada pode resistir ao amor continuamente manifestado. Para compreender melhor o amor, temos que manifestar o amor. O amor divino está sempre presente, incluso se a escena humana parece gris, oscura, com o mau tempo de las crenças limitadoras. O amor perfeito revela a nulidade deste mau tempo e aviva o sol de la verdade, que revela nosso direito divino ao bem supremo. Temos autoridade para rechazar os conceitos equivocados sobre Deus e sua criação. O universo que inclui ao homem e compreender que a nossa estrutura del existir é livre para sentir o amor, para viver as maravilhas de Deus. E para terminar a conferência, vou ler uma cita da Bíblia, do livro de Gálatas. Estad, pues, firmes em la libertad com que Cristo nos hizo libres, e não estéis outra vez sujeitos
ao jugo de esclavitud. E de ciência e saúde. Ao discernir los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios hizo libre al hombre. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad e exclama: seguidme, escapad de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Este es vuestro derecho divino. Entonces, vamos ahora reconocer que somos libres, livres de toda opressão. Um grande abraço. Hasta la próxima conferência.